Todos os dias são repletos de desafios, e a maioria desses desafios se encontram em nossos relacionamentos. Seja em nosso relacionamento amoroso, seja na nossa convivência familiar, ou até mesmo com alguma amizade. Sempre temos embates, e sempre temos que aprender a conviver com a opinião do outro e usar a empatia para enxergar o ponto de vista do outro. Refletindo sobre isso, responda essa pergunta a si mesmo. Em uma discussão, você prefere ter paz ou ter razão? Eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o meu outro canal, Minuto com Deus, onde eu posto mensagens com o intuito de fazer você conhecer a palavra do Senhor de uma forma profunda e prática. Então se inscreva aqui nesse canal também, Minuto Reflexão. Aqui nós postamos vídeos para promover o seu autoconhecimento, para que você seja capaz de melhorar a sua saúde mental. E o episódio do Minuto Reflexão de hoje é sobre ter paz ou ter razão. Quando o assunto é ter razão, é necessário tomar cuidado para não cairmos em uma armadilha, pois o fato de ter razão em si não é o suficiente. Pois se você tem essa razão internamente, você consegue se abster de querer provar que você está certo durante uma discussão. Mas quando você quer provar para o outro que você tem razão, você precisa que ele esteja errado. E é assim que a maioria das discussões casuais acabam se tornando brigas intensas. Na hora de defender o seu ponto de vista, você acaba ficando inflexível quanto ao ponto de vista do outro. E pode levar em consideração somente a sua necessidade, a sua maneira de enxergar as coisas e somente a sua maneira de funcionar e ignorar completamente a experiência do outro. Em nossos relacionamentos, o ato de brigar por ter razão deve servir como um sinal de alerta, pois quando ambas as partes estão apenas interessadas em provar que o outro está errado, significa que a principal coluna do relacionamento não existe mais. E essa coluna chama-se diálogo. Em um diálogo, você fala, mas você também ouve. Você questiona, mas também é questionado. E você conclui, mas também tem a sua opinião concluída pela outra pessoa. Quando o diálogo acaba, o que deveria ser um relacionamento se torna um campo de batalha. E aí cada um usa as armas que tem. Mas a maior certeza nisso tudo é que alguém vai sair ferido. E que se alguém vai ganhar, o outro vai perder. Onde nós falhamos como seres humanos e começamos a viver a vida como se ela fosse uma grande disputa o tempo todo. O que ganhamos quando usamos toda a nossa energia para provar que o outro está errado? Ganhamos a discussão? Será que só se ganha quando isso acontece ou será que também perdemos? E se perdemos, o que perdemos? E sabe de uma coisa? Quando você ganha a discussão, você perde a paz. Ao provar que você está certo, que o seu ponto de vista é o que deve ser levado em consideração, ou seja, que o ponto de vista do outro é inválido e deve ser ignorado, você cria uma ruptura na relação de vocês e cria uma barreira gigantesca que os separam. E é por isso que você perde a paz. Pois a princípio, quando você briga com alguém, você pode até pensar que isso não está te afetando, mas acredite, te afeta sim. Afeta o seu ambiente, seja o ambiente familiar, profissional ou qualquer outro no qual você esteja inserido, e te afeta internamente.
o silêncio que se segue após alguém vencer ou pensar que venceu uma discussão é ensurdecedor e incomoda. Causa uma tensão e um desconforto sem fim, tanto para aquele que está achando que venceu a discussão, quanto para quem pensa ter perdido. Em situações assim, devemos exercitar o hábito de, ao invés de pensar por que estou brigando, podemos trocar esse pensamento pelo para que eu estou brigando. Na maioria dos casos, se você exercitar esse tipo de pensamento, você vai sentir uma vontade enorme de ceder, bem no meio de uma discussão, pois você vai perceber que não existe propósito nenhum naquilo. E que se o único propósito, se é que podemos chamar assim, é machucar a outra pessoa, você não vai querer seguir adiante com a discussão. Porque eu não te conheço, mas eu tenho certeza que machucar o sentimento dos outros não é algo que te deixa feliz. Senão, talvez você nem estaria aqui ouvindo essa mensagem. Se o seu único propósito de vida é ser compreendido, ser amado, ser aceito e ser admirado de todas as formas possíveis, você sempre vai estar na posição de ataque e sempre estará pronto para vencer qualquer discussão, mesmo que isso te custe a paz ou que te custe um bom relacionamento com alguém. Porém, se o seu propósito de vida é amar, aceitar o outro, compreender o outro e admirá-lo em sua totalidade, mesmo com todos os defeitos e falhas que tanto você quanto ele sabem que tem, você viverá uma vida com mais paz. Você começa a se desarmar, o que automaticamente faz com que os que estão ao seu redor se desarmem também, mesmo que isso demore um pouco. A princípio, quando você começar a escolher ter paz, ao invés de ter razão, as pessoas com quem você costuma discutir vão pensar que você está querendo ser superior a elas, que você quer posar de evoluído em cima do descontrole dela. Portanto, esteja preparado para isso, para você não ser pego de surpresa e não perder a cabeça por causa de uma provocação. Com o tempo, à medida que você vai exercendo a paz e vai amadurecendo isso dentro de você, as pessoas à sua volta vão perceber que você está fazendo isso não para ser melhor do que elas, mas sim para ser melhor do que você um dia já foi. Seja alguém que ouve mais as pessoas, que usa mais a sua empatia e gaste a sua energia tentando entender o ponto de vista do outro, ao invés de usar essa mesma energia para rebater as pessoas e para vencer a discussão a todo custo. Eu não vou mentir para você, vai demorar um tempo até que isso se torne uma realidade em nossa vida, pois nós estamos engatilhados, estamos vivendo no modo automático e infelizmente para nós é muito mais fácil viver brigando com os outros do que ouvindo e tentando compreender as pessoas. Esse é o nosso modus operandi. Mas saiba que qualquer esforço que você faça em nome da paz, em nome de uma boa convivência e em nome dos relacionamentos saudáveis, vale a pena. E sempre te conduz para uma fase melhor da sua vida, tanto internamente quanto externamente. Volte aqui nessa reflexão sempre que for necessário e faça um esforço para se lembrar de que a partir de agora você vai preferir ter paz do que ter razão e que você está fazendo isso pelo seu próprio bem-estar e pela sua própria saúde mental, mas também está fazendo isso pelo bem-estar e pela saúde mental do outro. A simplicidade da vida ou a complexidade da vida. Algumas pessoas dizem assim: a vida é simples, nós é que a complicamos.
Outros falam: a vida é complexa, nós temos que simplificá-la. A verdade é que a vida, na minha opinião, de maneira geral, é muito simples. Só que em alguns momentos ela se complica. Acordar de manhã, tomar um café, trabalhar, sair de casa para resolver algumas coisas, ir ao mercado, ver pessoas, ir a lugares, descansar à noite, estar com as pessoas que amamos, são coisas simples. Só que no meio dessa simplicidade podem ocorrer situações confusas, intrigantes, desafiadoras, situações com as quais a gente não quer lidar, verdades que a gente não quer enxergar ou reconhecer. Lidar, por exemplo, com uma doença, com a perda de alguém, com o abandono, a escassez, não ser aceito ou compreendido por aqueles que amamos. Tudo isso é muito complexo e doloroso. Mas essas situações não podem apagar a beleza da vida. O brilho da manhã que o sol traz consigo todos os dias. Às vezes, quando eu estou viajando, eu olho para alguma casinha no meio de uma montanha, longe de tudo, do asfalto, do comércio, dos shoppings, longe das grandes cidades, só aquela luzinha no meio do nada. E pela intensidade da luz, dá para perceber que é uma luz de vela ou de uma lamparina. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa, será que essa família que mora aí nessa casa é feliz? Será que o estilo de vida que eles levam ali, sem nenhum acesso a todo aparato tecnológico do qual nós nos cercamos, sem internet, sem rede social, será que eles conseguem ser felizes? E aí uma voz, que pode ser a voz da minha própria consciência ou a voz do Espírito Santo, ecoa dentro da minha mente e responde: eles são mais felizes e realizados do que você. Essa quietude faz bem para a alma. E aí eu me lembro dos versos daquela canção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Parece que quanto mais nos cercamos de tecnologia, de comidas industrializadas, quanto mais nos tornamos consumistas, mais infelizes nos tornamos. E a impressão que temos é que um grande vazio vai sendo criado dentro de nós. A vida é muito curta, ela passa muito rápido. E hoje eu ouvi algo que me trouxe uma reflexão. Você sabia que os seus bisnetos, se é que você vai chegar a tê-los, não vão nem saber o seu nome? Você tem um tempo estabelecido aqui na Terra para se tornar alguém importante e querido na vida das pessoas. Esse tempo raramente chega a 100 anos. Em média, ele vai ser de uns 80 anos. Quem veio antes de você, seus pais, seus avós, tios, alguns primos, seus familiares em geral, e algumas poucas pessoas fora desse círculo vão se lembrar de você. E quem vem depois de você, seus filhos, netos, bem como alguns poucos amigos e amigas e outras pessoas que você vai conhecer, que vão passar pela sua vida, também vão saber quem você foi e vão se lembrar de você
durante algum tempo. Mas de acordo com o grau de envolvimento que essas pessoas tinham, a maioria vai simplesmente se esquecer do dia que você nasceu e do dia que você morreu. E também não vão se lembrar das suas palavras, da sua presença, dos seus feitos. Raras são as pessoas que têm o seu nome lembrado nos próximos séculos. Geralmente são aquelas que deixaram algum legado relevante para a humanidade. Salomão escreveu no capítulo 1 do livro de Eclesiastes o seguinte: não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É muito interessante observarmos os animais e perceber que eles parecem bem satisfeitos apenas em serem eles mesmos. Eles não têm metas, propósitos, objetivos, se ocupam em comer e dormir. Nós, seres humanos, estamos sempre procurando meios de sermos mais do que nós somos. Ou muitas vezes queremos até ser outras pessoas. Examinamos a nossa alma em busca de um sentido para a vida. Compramos coisas pensando no nosso prazer. Tentamos de tudo. E as áreas comuns onde nós tentamos nos satisfazer são sempre as mesmas: dinheiro, conhecimento, sexo, poder, aventura. Não necessariamente nessa ordem. A gente faz várias coisas nesse sentido, mas nada parece nos satisfazer. Salomão foi rei, foi um homem fabulosamente rico para os padrões da sua época, um homem extremamente sábio e que teve muitas mulheres, mas foi um homem que reconheceu como foi pequeno o seu sucesso quando ele viu a morte se aproximar. O meu conselho de hoje, diante dessa reflexão, é o seguinte: simplifique mais a sua vida. Aproveite cada momento. Mesmo que a sua vida seja marcada pela complexidade, tire um pouco os olhos do que é complexo, do que é difícil de ser compreendido por você e pelos outros, e coloque os seus olhos no que é simples e belo, no sorriso de uma criança, na preciosidade que é estar na presença de alguém que você ama. Um dia a gente vai se despedir de todos, sabia? Valorize a vida em si, porque ela em si é uma dádiva de Deus. Seja grato pela sua saúde, pela sua visão, pelos seus joelhos, se você ainda consegue se firmar neles, pelo funcionamento do seu corpo, da sua mente, da sua capacidade de raciocinar, de elaborar ideias. Seja grato pelo funcionamento do seu coração. Agradeça pela sua capacidade de ouvir e de entender essa reflexão até aqui, porque a maioria das pessoas não tiveram e nem terão essa oportunidade ou essa paciência. E para encerrar, eu quero dizer que viver vale a pena. Por mais que a gente saiba que tudo isso vai passar, vai ser breve, enquanto estivermos aqui, vamos viver intensamente. Eu termino com um diálogo que eu vi em uma charge do Snoopy e do Charlie Brown. Eu desconheço a autoria, mas eles tinham um diálogo que era assim. O Charlie Brown fala para o Snoopy: um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde: sim, mas todos os outros dias nós vamos viver. Eu sou Edivaldo Oliveira
E esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.